Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Beatriz, eu tenho 27 anos, eu sou formada em Pedagogia pela Universidade da Cidade de São Paulo, a Unicid. Eu faço especialização em Psicopedagogia, pós-graduação Lato Sensu. E eu trabalho como professora de Educação Básica na Prefeitura de São Bernardo e sou coordenadora pedagógica do Cursinho Adorado. A primeira coisa que eu acho que eu preciso falar é que quando eu saí do ensino médio, a pedagogia ela não era a minha primeira opção de graduação. Eu sabia já que eu queria ser professora, só que eu me via dando aula para alguma matéria em específico, principalmente artes e ciências sociais, já que eu gostava muito dessa parte de cultura. Eu fiz o Enem depois que eu saí do ensino médio, e consegui ingressar pelo SISU na Universidade Federal do ABC, para fazer o bacharelado em Ciências e Humanidades. E apesar de eu gostar muito do curso, logo que eu saí do ensino médio eu já precisei trabalhar, porque meus pais não iam conseguir me bancar fazendo universidade e sem trabalhar, perdão. Eu não conseguiria dar foco só para os meus estudos. Então, essa questão de conciliar a vida profissional com a vida acadêmica, ela é bem complicada, principalmente se a sua família não está acostumada com essa questão da universidade pública, que é o meu caso. Aí o que aconteceu? Entre 2012 e 2014, eu trabalhei em várias coisas, Junto com a UFABC eu trabalhei no telemarketing, trabalhei no administrativo do SESC e dentro da universidade, que é uma dica legal, independente do curso que você for fazer, eu participei de um projeto de extensão e eu ganhava bolsa. Projeto de extensão são projetos que as universidades fazem, que é em conjunto com a sociedade civil. Então é uma mediação entre a sociedade e a universidade. Nesse período, entre 2012 e 2015, mais ou menos, a minha trajetória ela ficou bem dividida, porque eu estava na universidade, só que não tinha encontrado algo na minha área de estudo, no bacharelado em Ciências e Humanidades, apesar de eu já estar indo bem para as políticas públicas, políticas de educação, e eu queria mudar e ir para um emprego um pouco melhor, um salário um pouco melhor, por questões financeiras. Aí, em 2014, eu comecei a prestar concursos públicos que exigiam somente o ensino médio, Eu ingressei em diversos concursos. Eu assumi em 2015 o cargo de auxiliar de desenvolvimento infantil na Prefeitura de Mauá. Então eu trabalhei como auxiliar docente da educação infantil. E na Prefeitura de Mauá eu trabalhei em uma área periférica, trabalhei com profissionais muito boas, mas também trabalhei com profissionais não tão legais assim, então foi uma experiência que foi muito interessante pra mim. Já estava na área da pedagogia e nessa época, em 2015, eu nem sabia que eu queria fazer pedagogia, mas foi um pouco traumático assim, porque eu fiz uma parte, do meu ensino fundamental 1 na escola pública. Depois eu consegui bolsa integral na particular e fiz o ensino médio na pública, mas eu fiz em pública técnica, então é um ambiente um pouco diferente, Aí fiquei um tempo em Mauá e ingressei para entrar num cargo similar na Prefeitura de Santo André, que é o agente de desenvolvimento infantil, que é o cargo que eu atuei até esse ano, até dias atrás eu estava nesse cargo. E em 2016 eu fui chamada para trabalhar e foi aí que eu me deparei com a parte boa e a parte que me encantou e me inspirou a virar pedagoga, a ingressar na Universidade de Pedagogia. Então eu trabalhei 2016 até 2017 e em 2017 aí me bateu a crise porque eu ainda estava na UFABC fazendo poucas matérias, cheguei a trancar alguns quadrimestres, mas em 2017 eu resolvi sair. Então saí para prestar as licenciaturas e para prestar a pedagogia. Fiz o Enem em 2018, eu fiz a loucura de ingressar em 2 faculdades ao mesmo tempo. Eu ingressei no Instituto Federal de Ciência e Tecnologia de São Paulo, o IFISP, ótima universidade, para fazer geografia pelo SISU, e ingressei na Unicid
também com a nota do Enem, com 30% de bolsa, para fazer a pedagogia. Então, eu ingressei à universidade pública, né? E na Unicid em específico, eles têm, para todos os cursos, eles têm esse desconto, né? Essa bolsa que pode chegar até 100% dependendo da sua nota do Enem. Aí comecei essa loucura de fazer 2 faculdades e trabalhar. Ser agente de desenvolvimento infantil, você trabalha com um dos pilares da pedagogia, né? Que é a educação infantil. Então, você trabalha na creche, nas creches municipais, é muito importante enfatizar isso, né? Da escola pública. E você é um potencializador do trabalho do professor. Muita gente vê, né, o ADI, que é a sigla do cargo, como uma pessoa que simplesmente vai, sei lá, enquanto o professor faz a parte pedagógica, o ADI ele vai lá e vai trocar fralda ou vai dar comida e esse tipo de coisa. Quando você começa a entender tudo o que significa educação infantil, tudo isso, né, todos esses atos, trocar, alimentar, cuidar, tudo isso faz parte do processo educativo. Então o ADI também é um educador, né? O professor planeja, faz essa parte mais teórica, mas o ADI também é um produtor de conhecimento dentro da sua prática. E isso me inspirou a dar uma focada na pedagogia. Além disso, como eu já estava no cargo público, eu já fui pensando nessa questão de prestar concursos públicos. Aqui, né, para quem mora aqui em São Paulo, no ABC, tem prefeituras que têm, né, carreiras que são bem bacanas, assim. Então é legal pensar nisso. Aí eu já ingressei, comecei a prestar os concursos e logo no final do primeiro ano, no meu primeiro ano da graduação em pedagogia, eu prestei o concurso para a prefeitura de São Bernardo, que é a prefeitura que eu assumi agora. Ou seja, alguns anos depois a prefeitura me chamou e eu tô assumindo. E aí já fica uma dica para quem está na graduação e pretende prestar carreira pública, independente de ser na área da educação ou não, é legal já prestar as provas mesmo antes de estar formado. Sobre a vida universitária. A minha trajetória, como vocês perceberam, foi uma trajetória de mudança, né? Então, muitas vezes a gente sai do ensino médio, ingressa na graduação, achando que aquilo vai ser, né, a nossa carreira. E nem sempre é assim. E tá tudo bem, gente. Tá, assim, hoje eu sou muito feliz com o que eu tô fazendo, mesmo tendo essa mudança, né? Eu aprendi muito na UFABC sobre essa rotina de estudo e eu vivi mais a universidade na Universidade Federal do ABC. Vivi de fazer os programas, os projetos. Vocês então que vão ingressar agora na universidade, aproveitem tudo isso ao máximo. Quando eu ingressei na pedagogia já foi alguma coisa mais profissional. Então, o que eu tava falando da minha trajetória ser o contrário, né? Eu já trabalhava com a pedagogia e eu fui estudar. Então eu não fui do estudo para o trabalho, foi o contrário. E isso foi muito rico para mim, porque assim, tudo que eu via na universidade eu conseguia aplicar no meu trabalho. E aí vem a importância de fazer os estágios. Se você quer seguir na área da pedagogia, é interessante já nos primeiros anos, acho que, se eu não me engano, é a partir do segundo semestre só que você pode estagiar. Mas seja, do segundo semestre para frente, é legal pesquisar estágio, tem muita demanda, assim, tem bastante vaga na área da pedagogia para estagiar, tanto no setor público quanto no setor privado. O setor público tem uns programas de estágio bem legais, e aí você já vê nessa questão toda, né, da escola pública, e como ser um agente de mudança, que é um dos motivos que eu atuo na pedagogia, e na escola privada também, que tem uma lógica diferente. Assim, tudo agrega para a sua formação profissional. Para quem pretende, né, e é uma experiência muito mais legal, eu não fiz, né, a universidade pública, né, a pedagogia na universidade pública, mas eu participei de eventos e de programas dentro das universidades públicas. É muito legal que tem algumas universidades no Brasil, uma delas é a USP, que tem uma escola que chama Escola de Aplicação, que é uma escola do ensino básico, né, educação infantil e ensino fundamental, dentro da universidade, onde as professoras, as pesquisadoras, né, graduandas, pós-graduandas, podem estagiar e aplicar essa questão das teorias, né, e toda essa questão da pesquisa acadêmica em educação, das inovações, você pode aplicar nessa escola. Então é muito legal essa experiência. Então, para vocês verem, né, tem uma gama
de oportunidades para estagiar. Só que tem uma questão muito importante sobre essa carreira na pedagogia, que é a construção da identidade profissional. Muita gente escolhe a pedagogia porque fala assim, é porque eu gosto de criança, é porque vai trabalhar meio período. Trabalhar meio período é a pior das ilusões, tá? Eu já vou avisando vocês. E não ver isso como uma profissão que você precisa estudar, que você precisa se desenvolver. E na verdade, assim, não adianta você só gostar de criança. Para começar, aqui na pedagogia a gente não vai dessa questão de gostar, da questão da caridade, né, da filantropia, não. É a questão de tratar a criança como um sujeito de direitos, já tem outra lógica dentro aí. Então, assim, gostar de criança é legal para a profissão, né, se dá bem? Mas não é só isso que vai te desenvolver como um profissional, como um pedagogo. A gente precisa pensar o seguinte: o pedagogo ele pode trabalhar, né, com diversas coisas. Uma das formas é a pedagogia empresarial, que cuida dessa questão dentro das empresas, do setor privado, da parte de treinamento e desenvolvimento. Nas faculdades de pedagogia tem essas disciplinas, existe a pós-graduação, só que não é uma área que eu tenho interesse, então eu não desenvolvi muito sobre isso, mas é uma opção. E você pode trabalhar, por exemplo, com ONGs, em centros culturais, né, com toda essa questão de desenvolvimento pedagógico, na educação popular, como eu trabalho aqui no cursinho, né, e na educação básica. Eu vou dar uma focada na educação básica, que é a maior área da pedagogia, né. O professor de educação básica ele é responsável pelo desenvolvimento e aprendizagem dos alunos, né? Das crianças, dos jovens, dos adultos. E isso é uma super responsabilidade, né? Então, para você ser um bom profissional, você precisa estudar muito e aperfeiçoar a sua prática. Então, estudar, avaliar o que você fez. Se o que você fez não deu certo, tentar de novo. Isso configura, né, o professor que toma essa postura, que é a postura mais adequada, a gente chama de professor pesquisador. Então, eu acho que é legal vocês que querem entrar na pedagogia, para a pessoa que pretende entrar na pedagogia, já entrar com essa questão desse engajamento. Nós ouvimos muito, né, que a escola pública não é boa, a escola pública, né, a educação pública não é legal, a educação no Brasil não é legal, mas por que não é legal? Entendeu? Na pedagogia, na graduação e na prática, né, no trabalho, a gente vai descobrindo isso e vai descobrindo formas de mudar. Então, você é um agente de transformação, como fala o Paulo Freire, né? Sobre o desenvolvimento da carreira, né? Quando você se assume como professor pesquisador, você nunca vai ficar satisfeito só com a graduação. Então é legal, desde que você está lá na universidade, já ir fazendo cursos livres, cursos de extensão, participando de workshops, de palestras, de seminário e etc. E guardando os certificados. Você vai usar esses certificados na graduação e também na sua carreira como professor. E assim, como você precisa estudar sempre, então é legal dar continuidade, né, na graduação. Então, terminou, vai fazer, né? Por exemplo, eu faço a especialização, que é a pós-graduação lato sensu. Mas eu pretendo também fazer o mestrado, doutorado, que são as pós estrito sensu, que é para você ir para a área da pesquisa acadêmica. Mesmo que você não queira atuar como pesquisador, essa continuidade nos estudos, ela vai abrir oportunidades dentro da sua carreira e ela vai melhorar muito a sua prática no trabalho. Então, para quem quer ser pedagogo, eu falo, né, não dá para parar de estudar. É muito complicado, como eu falei, né? A gente fala da questão da educação. O professor não é muito valorizado no Brasil, mas aí para finalizar a minha palestra, eu vou falar um pouco sobre essa questão da militância pela qualidade da educação, pela valorização, né, dos professores e das escolas no Brasil. Então, quando você, né, escolhe ser pedagogo, escolhe ser professor, isso pode ser professor até nessas questões disciplinares, né?
você quer ser professor do que for, matemática, física, artes, filosofia, é legal você ter esse engajamento e ter essa vontade da transformação. Você ser mesmo aquele professor idealista que chega na escola para fazer projeto, para mudar. Então, se você é essa pessoa da mudança, então esse é o seu lugar. Aqui na palestra eu não vou conseguir ter tempo de falar todos os caminhos para você atuar como professora como eu. O mais comum e o mais, até agora, né, assim, um dos mais atrativos são os concursos públicos, para você atuar nas prefeituras principalmente. Então você precisa sempre estar de olho, né? Quando sai o edital, como você vai fazer as provas. Então, se vocês precisarem de dicas, vocês podem falar comigo, tá bom? A questão do privado já é outra coisa, depende da escola que você quer trabalhar, depende da concepção, se é uma escola mais tradicional, se é uma escola de viés mais progressista. Então, se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem me achar no meu Instagram, que é o @prof.beamanochi, M-A-N-O-C-C-H-I, que é difícil. E no meu e-mail, que também é prof.beamanochi@gmail.com. E aí vocês podem me chamar que eu tiro dúvida. Eu gosto de sempre dar dicas sobre prestar concurso, sobre atuação, dicas de leitura, gosto de trocar assim. E se você quiser bater um papo pra ter uma inspiração pra entrar nessa área, que infelizmente é muito desvalorizada, mas é tão fundamental, afinal, no mínimo 7 anos da nossa vida a gente vai passar com um pedagogo, né? Então é só me chamar. E é isso. Bem-vindos. Eu espero que eu veja, né, alguns de vocês aí nas universidades de pedagogia, mudando, revolucionando e muito empolgados. Beijos, obrigada por participarem aí da Feira de Profissões e da nossa semana de férias.